No alvo com Heron Falco. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Cati Viamonte, vocês estão no alvo com o Heron Falco. Gente, o Heron já vai entrar daqui a pouquinho, mas enquanto isso eu vou apresentar o convidado de hoje, que também se chama Heron. É o Heron Araújo. O Heron, ele é hair artisan. Vamos ser mais simples, né? Artesão de cabelos. Ele é incrível. Inclusive, por isso que eu tô aqui penteando meu cabelo, né, gente? Eu tenho que aparecer um pouco direita pra essa pessoa incrível dos cabelos. Vamos ver se o Heron já entrou. Heron, estamos à sua espera pra poder chamar o outro Heron. Gente, eu acho que assim, isso é sorte pra live, hein? Os dois se chamarem Heron. Heron já entrou. Será que eu chamo já então outro Heron? Tô aqui pensando. Vou chamar, hein? Estão preparados? Dá mais uma penteada. Vou chamar agora. Tantam. Com vocês. Com vocês, Heron Falco. Sejam bem-vindos, senhoras e senhores. Heron incrível. Olha aí, agora vai. Agora foi? Tá conectando. Tudo bem, Heron? É engraçado chamar alguém de Heron, assim, mas é tão rápido, né? É gostoso também, né? Tipo, tem aquela... pra gente que tem um nome tão raro, parece que é meio... como é que chama? A galera que conversa é esquizofrênico. Não, esquizofrênico é que tem um mundo interno. Esqueci o nome agora da patologia, que quando você conversa com pessoas imaginárias. E aí, Heron? Tudo bem, Heron? Tudo certo? Que legal. Bom, que prazer estar aqui na tua live. Eu não te conhecia e a partir do momento que eu comecei a te seguir, ver as lives, eu achei muito interessante os seus convidados, os assuntos que você aborda, são pertinentes, inteligentes. Eu acho que é isso que o mundo precisa, dessa troca. Obrigado, Heron. Que elogio bonito. E é muito bom quando você vê uma live com repertório, né? Realmente com conteúdo, porque acho que o mundo está precisando disso. Muito obrigado, muito obrigado. E eu também fiquei muito feliz de te conhecer. A Renata acabou de chegar aí, na verdade, eu vi ela, uma amiga em comum nossa. Eu não lembro exatamente como é que foi, aí eu vi seu nome lá e eu te descobri. E eu vi que você é mais popular que eu. Aí eu falei, pô, como é que tem um Heron mais popular que eu? Eu escolhi esse nome para poder ser o Heron mais popular do Brasil, ia ser fácil, né? Muita coincidência. Mas acho que são mundos diferentes, mas ao mesmo tempo que conectam, né? Mas assim, eu acho que são universos e pessoas diferentes. Cabeleireiro sincero, um beijo para você. Tem essa conexão. Eu acho que eu acabei me tornando um cabeleireiro mais popular, uma pessoa mais pública, graças acho que as marcas que eu já trabalhei, principalmente com a marca que eu trabalho hoje. Então, é uma marca super democrática, mundialmente conhecida. Então, eu nunca tinha trabalhado com uma marca de varejo. E aí, a PCP me convidou, há muitos anos atrás, quando entrou no Brasil, e eu acabei ficando uma pessoa mais pública. Isso me ajudou bastante. Isso não é normal, né? Cabeleireiros são poucos, né, que sobem para esse patamar, vamos dizer, né? Isso até é uma coisa que a gente conversou brevemente, que é a questão de você ter vindo de um background mais humilde, e você se colocou para jogo em São Paulo, e vingou, né? Isso é uma coisa muito bonita. Eu queria saber mais sobre isso, sobre esse processo, como é que foi.
O que você viveu? É muito engraçado porque eu acho que muitos brasileiros têm uma história parecida, né? Em vários segmentos. Então, eu acabei conhecendo pessoas que têm histórias parecidas. Eu venho realmente de uma família muito pobre, de pai alagoano e mãe pernambucana, que vieram para São Paulo na década de 70, eu tinha 4 anos só. E meu pai separou da minha mãe, eu tinha 10. E ele tinham 7 filhos, né? Eu e mais 6. Então eram muitos filhos, uma mãe só para cuidar de 7 meninos. E minha mãe casou muito cedo, com 16 anos, então ela nunca tinha trabalhado. Então, quando meu pai se separou dela e voltou para o Nordeste, minha mãe se viu em São Paulo, uma cidade gigantesca, e criou 7 filhos vendendo cafezinho. Então minha mãe comprou um pacotinho de café, um copinho de cartaz, um café térmico e foi vender cafezinho no centro de São Paulo. Eu tenho muito orgulho da minha mãe, de tudo que ela fez para criar 7 filhos. E eu sempre gostei de mexer com cabelo, assim. Desde moleque eu brincava de ser cabeleireiro, comecei a cortar cabelo com coleguinhas, dos meus irmãos. Então eu sou autodidata. Desde pequenininho você já fazia isso? Isso é muito incrível. Como é que tem algumas profissões, algumas coisas assim que tem essa identificação muito cedo, né? Tava conversando com uma amiga de um amigo meu, Sérgio Matos, não sei se você conhece ele, da 40 Graus, que ele também começou assim, gostando de moda e brincando, assim, fazendo coisas com moda também com, sei lá, 5 anos. Com 7 anos eu pegava as bonecas da minha irmã mais velha e cortava. Antigamente, eu não sei se você... Quantos anos você tem? Desculpa. Eu tenho 36. Eu não sei se você vai lembrar, porque eu tenho 50. Antigamente, as camas não eram box, eram camas com alto. Então, tinha um pé, as crianças brincavam debaixo da cama. Então, quando eu era criança, eu pegava as bonecas, me enfiava debaixo da cama e ficava lá cortando. Eu lembro das camas que tinha um pouco mais alta. Então, desde moleque, assim, eu lembro que com 10 anos, minha mãe era uma mulher que pintava sozinha o cabelo. Eu pedia para passar a tinta dela, depois eu comecei a escovar, depois eu comecei a cortar isso com meus irmãos, e assim foi. Então, foi muito intuitivo. Eu nunca fiz curso para cortar cabelo. E aí, quando eu fiz 18 anos, um amiguinho me contou, olha, tem uma tia uma colega da escola que abriu um salãozinho aqui no bairro, era na Zona Leste de São Paulo. Um salão muito simples, pequenininho, só cabia 2 cadeiras. E eu fui lá, falei, olha, eu sei cortar cabelo. Ela falou, você sabe? E ela me deu a oportunidade. E eu nunca tinha trabalhado com cabelo. Não tinha atendido. Era o pessoal da rua. E foi a primeira pessoa que acreditou naquele momento. Eu comecei a trabalhar e fiquei 2 anos e pouco nesse salão. Desculpa, não, tá cortando um pouco o som. Vê se Não sei mas parece um erro técnico. O que foi? Não, o Wi-Fi não, de repente, se você. Por que você. Só um segundinho. Por que você acha que não é bom? Dá para ouvir? Não, porque eu não estava conseguindo ouvir. Eu preciso ouvir. Então de repente só foi temporário, porque teve um momento lá que eu parei de te ouvir direito. Melhorou? Mas eu estava falando do primeiro lugar que você conseguiu emprego. By the way, eu fiz esse design aqui com o meu cabelo. O que você achou? Você viu que eu estava falando antes? Em 5 minutos eu falei, caraca, eu vou encontrar com o cabeleireiro famoso, eu preciso fazer alguma coisa com o cabelo. Eu fiquei um tempo nesse salão e fui atrás de novos ares. Eu tive a oportunidade de conhecer o Celso Camura nos anos 90. Em 94, eu já estava trabalhando em outro salão, na Vila Mariana. E o Celso me convidou para trabalhar com ele em final de 94, eu fui trabalhar em 95. E aí o Celso Camura já era um cabeleireiro muito conhecido. E foi a primeira pessoa que acreditou em de verdade, porque naquele
ele é famosíssimo também, né? Então eu não sabia disso, que você tinha treinado com ele. Sim, e aí era um momento que o mercado editorial estava muito forte no mercado ainda, né? Você fazia muita revista, capa de revista, fazia uma capa para ir para a banca. E aí eu comecei a trabalhar muito dentro da Editora Abril, e isso me ajudou bastante. Antes e depois, ainda a internet era muito fraca no Brasil naquele momento. Assim, não tinha tantas redes sociais, aliás, nenhuma. Então, o mercado editorial foi uma ferramenta que me ajudou bastante. Então, eu fazia muita capa de revista, editorial de moda. A gente começou a fazer o Fito Ervas Fashion, e depois virou Morumbi Fashion, até virar São Paulo Fashion Week. Tá ruim o áudio? Cortou um pouquinho, sim, mas dá para entender. Dá para entender. E aí eu comecei a fazer muito moda. Foi muito bom, porque foi um grande laboratório. E aí chegou um dado momento que eu falei, eu preciso me tornar um cabeleireiro mais comercial. Estava me incomodando ser um cabeleireiro muito fashionista. E já estava reconhecido no mercado. Deixa eu só entender o que você quer dizer com isso. Você quer dizer que talvez você estava muito na coisa do glamour, né, da mídia, né, no mercado editorial, e não tanto do business, né, de fazer mais de uma loja, né, de expandir. Eu acho que tem todo tipo de profissional. Eu adoro os profissionais fashionistas, mas não era o que eu queria para minha vida. Eu já tinha um quê de empreendedor na minha veia, assim. Eu não queria ficar só naquilo. Eu queria muito mais. E eu entendia que o mercado mais comercial, para mim, era onde eu me encaixava mais. Eu acredito, Heron, que a beleza ela é democrática. Ela não pode ser engessada ou não precisa seguir isso. Eu acredito numa beleza imposta. E a moda tem muito disso, né? De uma imposição, um elitismo, né? Eu não acreditava muito nisso. Eu esqueci que é uma coisa louca eu ter esquecido isso, porque praticamente só funciona com vinho, como se fosse combustível. Então, eu também. queria brincar Eu adoro. Saúde. com vinho. Aos Herons desse mundo e ao nosso sucesso. Amém. Amém. E tá melhor agora, galera? Bom, parece que tá. E aí eu não estava me encaixando nesse perfil muito fashionista, e naquele momento, em 2000, final de 99, o Vanderlei Nunes me convidou para trabalhar com ele. E aí eu comecei a trabalhar no Estúdio W em 2000. E foi muito bom, porque ali eu já estava entendendo um outro perfil de negócio, já me identifiquei muito com o projeto. E aí eu fiquei no Estúdio W no Shopping Guatemi de 2000 a 2011. Fiquei 11 anos. E aí em 2011 eu estava com um desejo enorme de abrir meu próprio negócio. E aí parti para esse lado de empreendedor e estou como empresário há 10 anos. Que maravilha, que bonito. Muito feliz. Adoro ouvir isso. Não só um Heron, mas alguém que veio de raízes humildes. Conseguir chegar nessa realização, né? Porque assim, eu te falo de experiência pessoal. Eu fui músico da Universal Music e não ganhava um centavo, antes que todo mundo ache que tinha glamour, né? Tinha estagiários, né? Tinha pessoas assim ao meu redor, tinha como se fosse um entourage, né? Eu ia para os clubes privados de artistas de Londres, né? Que eu morava em Londres, e tinha todo um glamour, mas eu não ganhava um centavo para começar. E eu sei como é difícil. Você falou que você já era tipo capa de, já aparecia na mídia, né? Já trabalhava com coisas grandes na mídia. E eu sei que não é exatamente fácil você fazer essa transição de falar, pô, agora vou ser sério, vou ganhar dinheiro e vou dizer um pouco não pro glamour. Você viveu um pouco disso? Muito. E eu acho que na minha profissão, principalmente, o ego, a vaidade pode atrapalhar muito o profissional, o cabeleireiro. Porque você, enquanto cabeleireiro, você precisa controlar muito bem isso.
porque você pode escorregar em algum momento. Então, tanto a questão financeira, que você começa a ganhar dinheiro, a se relacionar com pessoas públicas bacanas, gente famosa. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque isso pode atrapalhar a sua carreira. Com certeza. Eu sempre fui muito pé no chão. Eu costumo dizer que eu deixo o ego, a vaidade para o meu cliente. Então, Isso é uma ótima frase, espero que vocês anotem nas frases. Depois a gente vai colocar um memezinho para você. Mas o que eu percebo é que as pessoas têm um vazio muito grande, né? Todas as pessoas, eu e você provavelmente incluso, provavelmente você não tem, né? Porque você tá graduado, mais maduro que eu. Nessa carreira de geral, você está mais avançado. Mas o que eu quero dizer é que as pessoas têm um vazio muito grande dentro do coração e isso muitas vezes é preenchido pelo glamour, né? De uma maneira talvez viciosa, talvez que as pessoas não gostariam que fosse. Então, os jovens procuram muito se comparar, né? As meninas jovens colocam muito silicone, cirurgia plástica, entra nessa obsessão por aparecer, para não ser rejeitado, para não ser não aceito, né? Para poder entrar em cliques, em grupos e coisa do tipo. E realmente isso, a razão que eu acredito que isso atrapalha muito em negócios é porque você já é pago, né? Você já é pago pelo glamour. Tipo assim, quando você é aplaudido, você já recebeu um pagamento. E você até se sente mal por receber outro pagamento. Você fala, porra, e muitas vezes você entra dentro de uma satisfação. Não, o que eu preciso é o aplauso, o que eu preciso é o glamour, o que eu preciso ser aceito. E você para de buscar o feijão com arroz, né? O dinheiro de fato. Então tem muita gente que vive nesse mundo de glamour e nunca saiu, né? Exatamente. Quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu quase me perdi um pouco, porque você, querendo ou não, você se deslumbra. E eu não posso ser hipócrita. Então, quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu quis ter um carrão, né? Relógios bons, apartamento bacana, viajar de executiva. Eu fui preenchendo alguns desejos, mas depois você vai amadurecendo e aí você vê que você não precisa provar nada para ninguém, né? Então, hoje, eu estou em busca da pessoal. Eu vou em busca daquilo que me faz bem. Mas aí a maturidade tem que servir para alguma coisa. É natural que a gente foque durante a vida. É natural que a gente erre, dê uns tropeções, assim, mas assim, eu sou um cara muito pé no chão com os meus. Vou fazer meio século agora em agosto. E eu acho que servir para alguma coisa. Mas eu vejo uma geração nova que trabalha comigo, eu tenho uma equipe grande. E eu vejo que essa geração é uma geração do imediatismo, né? Então, eles querem fama, dinheiro, sucesso, um ano. Então, eu vejo que a trabalhar é igual um enter de computador. Só que uma construção. Eu posso te incomodar de novo, porque começou a falhar de novo. Você pode rapidamente só sair e voltar de novo? Porque funcionou bem. É bom que a nossa live Obrigado. fique mais longa. Ou não, né? Não necessariamente, mas pode ficar um pouco. Se ele botar um fone de... Não, então, cabeleireiro sincero, de novo agradecendo a sua sinceridade. A gente já tentou de tudo aqui, o Instagram tá louco e botar microfone não ajuda nada, hein? Até atrapalha. Ai, Fala, meu querido. melhorou? Fez um discurso bonito e eu tava gostando. Se a gente puder retomar. Você estava falando sobre o glamour, né? E as pessoas acabam ficando dentro. Vê se tá cheando minha voz. Tá bom. Tá bom? Então, eu acho que essa galera nova,
ela é muito imediatista, quer acesso, fama, dinheiro muito rápido, né? A internet ela trouxe muito benefício para as pessoas, mas eu sinto que essa geração eles estão muito ansiosos e saem atropelando tudo. E eu que fui um cara que passou por uma construção, eu não sei se tá voltando ruim para mim aqui o som. Está ruim, né? O meu som tá voltando ruim? O meu. Mas você tá ouvindo? Deixa... Ai, gente, eu peço desculpa. Deixa eu mudar de lugar aqui para ver se melhora. Relaxa. É conversa super casual. Mas você falou que o seu som tá voltando ruim para você? Agora eu não sei se melhorou. Não, mas você não deveria estar ouvindo o seu som. Você tá ouvindo com algum som externo? É um chiado, mas eu acho que melhorou agora. Ah, tá bom. Se quiser experimentar colocar um fone, pode, mas acho que se melhorou, tá ótimo. Eu acho que melhorou. Melhorou aí, galera? Pra mim tá bom. Pra gente aqui tá bom. Uhum. Que bom. Então, se melhorou, ótimo. Eu tô procurando um fone, amor. Fone de ouvido é uma coisa que eu não uso. Enquanto eu vou fazer um discursozinho. Então, enquanto você... Você tinha falado sobre que as pessoas são ansiosas. Eu vou dar minha opinião, pessoal, sobre por que as pessoas são imediatistas. Eu vou ocorrer esse pensamento. E eu vejo que talvez por causa da informação demais, da era da informação, as pessoas passaram a se comparar mais, né? A gente tem mídia social, tem uma série de coisas aí que faz a gente ter muito mais acesso à informação dos outros e a gente se comparar com os outros. Eu acho que por isso as pessoas estão se sentindo com baixa autoestima, né? Porque tem um grande standard para se comparar, né? Tá vendo as melhores pessoas, né? E também tá vendo o melhor de cada pessoa e a autoestima de todo mundo tá baixando. Por causa disso, as pessoas viraram um pouco mais superficiais e estão buscando coisas mais imediatas, não só porque elas viraram mais superficiais, como porque elas precisam preencher imediatamente um vazio, que é esse vazio da baixa autoestima, que foi gerado por se comparar com tantas outras pessoas. Então, acho que na nossa geração a gente precisa se olhar no espelho, né, e não no Instagram, e ser muito sincero, que nem o Cabeleireiro Sincero, e consigo próprio, com nós mesmos. E enfrentar isso, né? Tipo, dizer não a essa parada de se comparar com outras pessoas. Entender de uma vez por todas que é tudo superficial, que é tudo, tipo, são palcos, né? As pessoas estão em palcos. E às vezes, o grande problema das pessoas é comparar os bastidores, o meu bastidor, com o palco do outro, né? Tipo assim, a gente se conhece no íntimo, se conhece de pijama, sem maquiagem, com cabelo que precisava ter cortado 2 meses atrás, né? E as fotos no Instagram estão ótimas. Então a gente está comparando os nossos bastidores, todo fodido, com o palco de outra pessoa, que é a foto do Instagram. Olha só, interessante você falar isso. Galera, vê se melhorou com o fone, tá? Acabei de pôr, olha aqui, tô equipado. Então, é interessante você falar isso porque eu que trabalho com beleza e eu costumo dizer nas redes sociais que eu não acredito numa beleza editada. Então, com tantos filtros, com tanta correção, você vê cabelos perfeitos, assim, que você fala, meu, isso não existe, essa mulher, esse cara não vai acordar com esse cabelo, entendeu? A gente precisa vender uma beleza real. Então, tudo que eu posto nas minhas redes não é editado, são belezas que eu fotografei e que eu acredito, sem filtro. Porque e eu vejo que muitos cabeleireiros ficam tentando copiar e aí esquece de ter uma marca registrada, de ter o seu estilo próprio, porque quer copiar o cabeleireiro famoso. E eu acho que está aí um grande erro, porque o cliente ele vai se identificar com o teu trabalho. Então, tem que tomar muito cuidado, porque do mesmo lado que a rede social
trouxe benefícios, ela pode prejudicar os profissionais. Então, a cliente pode ver um cabelo perfeito no seu perfil, mas você vai conseguir reproduzir esse cabelo na sua cadeira, né, no seu salão? Então, eu procuro tomar muito cuidado com as expectativas das pessoas. Eu tenho muito respeito pelo que a pessoa deseja e pelo que eu procuro entregar. Então, tudo tem limite, né? Então, isso que você falou é pura verdade. E você vê perfeições, você vê corpos perfeitos, pessoas felizes, ninguém tá triste nas redes sociais, tá todo mundo feliz, tá todo mundo ostentando. Mas e aí, como que é o dia a dia? Eu costumo dizer, como que é o teu cabelo a hora que você acorda? Como que é o teu cabelo a hora que você sai da piscina? Isso para mim é real. Isso me fez lembrar algum feedback de cliente de cabeleireiro. Eu não sei, só para disclaimer, eu nunca fui cliente do Heron ainda, mas assim que eu for para São Paulo, que eu nunca mais pretendo na minha vida, né, porque eu já cansei de São Paulo, mas quando mentira, eu sempre vou negócio para São Paulo. Quando eu for para São Paulo de novo, vou fazer questão de te visitar para a gente tomar um café, pelo menos. Ou um vinho, sair pra night aí depois do apocalipse. Mas um feedback de cliente é que eu acho que você está falando de cabeleireiro no geral e acordar com cabeleireiro, com cabelo, né? Mas uma outra coisa é que muito cabeleireiro te arruma todo na hora de cortar o cabelo, aí põe lá o Gumex, né? Como as pessoas dizem, e te deixa prontinho, aí você sai, pô, sentindo como uma nota de $1 milhão, né? Mas depois você chega em casa, você não consegue reproduzir em casa a mesma coisa que o cabeleireiro fez lá. Não consegue arrumar do mesmo jeito, você não usa o secador às vezes, entendeu? E você fica um pouco decepcionado com isso. Eu acho que é importante para o cabeleireiro, isso é uma coisa que me ocorreu quando você estava falando, que nem você sugeriu, de dar aquela possibilidade da pessoa de ter um cabelo bom o suficiente para usar em todos os momentos, não ter aquela queda, né? Interessante você falar sobre isso, porque eu mesmo falo para os meus clientes, do salão, todo mundo sai lindo. Eu quero entender o meu cliente no dia a dia, como que ele vai administrar aquilo que eu fiz, aquele corte, aquela cor. Então, o cabeleireiro, primeira coisa, ele precisa executar o trabalho, mas ele também precisa ser um consultor. Então, ele precisa pensar no pós-atendimento, ele precisa ver quais são as ferramentas que eu preciso dar e orientações para o meu cliente para ele administrar aquilo que eu fiz. Então, se eu vou precisar indicar um produto certo, se eu vou precisar dar umas dicas para ele do secador ou um jeito de arrumar, essa consultoria ajuda você não só a construir uma relação com o teu cliente, mas a orientar ele a fazer o teu trabalho ficar melhor. Então, isso é bom para os dois lados. Então, eu acho que o cabeleireiro não é só aquele cara que executa o trabalho, mas é aquele cara que dá consultoria pós-atendimento também. Porque as pessoas... Exatamente, né? Porque se você está construindo uma carreira a longo prazo, né? E isso volta àquela coisa do imediatismo. Como todo cabeleireiro, se você está querendo uma fidelidade do cliente, eu acho que as pessoas deveriam procurar isso. A pessoa tem que estar satisfeita a longo prazo. Então ela vai, claro que vai lembrar. Talvez quando ela sair do cabeleireiro, ela vai ficar menos impressionada, né, do que quando se arruma ela toda, né? Mas a longo prazo, no dia a dia, ela fala, pô, esse corte aqui é um dos melhores que eu tive, né? Que eu acordei bem. E você lembra, porque a maioria dos momentos da vida você está correndo, você não teve tempo para se arrumar o suficiente. Esse é o dos tempos da vida. E o que ocorre muitas vezes é que às vezes a gente já pega... Você quer comentar alguém que apareceu aí? Não, eu só estou lendo comentários maravilhosos dessas pessoas que eu amo, só pessoas carinhosas, pessoas incríveis. Eu te amo. Eu acho que o cabeleireiro ele não pode ficar preso só. Eu costumo dizer, que eu não sou um cara que só diminui tamanho de cabelo ou muda a cor de cabelo. Eu preciso ser muito mais do que isso para o meu cliente. Eu preciso criar uma relação, eu preciso orientar. E você falou alguma coisa interessante de você lembrar daquele cabeleireiro.
Então, eu tenho as minhas estratégias. Então, quando eu indico um shampoo para minha cliente, eu vou indicar o shampoo certo, eu vou dizer para ela como que ela vai aplicar, como que ela lava corretamente. Então, você está ali no box, lavando seu cabelo, você está lembrando das orientações que eu te dei. Tudo isso é uma estratégia, mas assim, funciona, porque você cria uma relação de dependência. Então, o meu cliente, ele fica inseguro de ir lá na prateleira e escolher o shampoo sozinho. Ele fala, peraí, né? Mas eu acho que eu preciso de uma, Aceita. de uma dica do Heron. Eu preciso de você, você é o guru do cabelo. Eu acho que quando você se torna um consultor do seu cliente, você cria essa dependência, mas é uma dependência boa. Sim. Eu criei uma hashtag chamada Dica do Heron, porque eu sou aquele cara didático que gosta de cuidar do cliente como um todo. E eu, Heron, eu tô muito impressionado que eu fui no escuro, assim, sem te conhecer muito. É claro que eu dei uma espionada no seu Instagram, mas eu tô muito surpreso, assim, com o seu conteúdo, com a sua integridade, porque, pô, Obrigado. gente mexendo com moda e com o cabelo, você sabe que não é todo mundo que tem, tem esse julgamento, mas é claro que a gente tá perdendo um pouco, né, no mundo do glamour, que é o assunto de hoje, né? O assunto da nossa conversa aqui agora é essa questão, né, de realmente se perder, de entrar muito no imediatismo, de entrar muito na especialidade. E a Renata Vasquez acabou de te chamar de Heron 1 aqui, não sei se você percebeu. Maravilhosa. A Renata é uma cliente que mora no Rio, mas ela vem para São Paulo para fazer o cabelo comigo. Eu confio muito no Heron 1. Eu estou presumindo que ela quer dizer você, porque eu tenho certeza que ela não confia muito. Não, a Renata é uma cliente maravilhosa, o irmão dela e ela, eles vêm para São Paulo só para fazer o cabelo, isso é maravilhoso. Mas eu tenho clientes do Brasil inteiro, e é maravilhoso isso. Eu amo todas. Bom saber que os livros da Renata estão vendendo tanto a ponto de ir para São Paulo. Maravilhosa. Leiam os livros da Renata Vasquez, gente, ela vai ser convidada também mais para frente. E ela ficou super com ciúmes que você veio antes dela. E expondo ela publicamente. Ela vai me assassinar pelos mundos ocultos, pelo éter. Ela vai fazer isso contra mim. Mas vamos, se você puder elucidar um pouco mais o começo da sua carreira. Você contou assim, de leve, eu queria entender um pouco sobre os sentimentos assim de superação, sabe? A coisa de você mudar, porque eu tive isso, como você sabe, que a gente conversou um pouco sobre isso. Minha família também vem de origens humildes, né? E apesar de eu não vou ter falsa modéstia, eu nasci já quando minha família já estava bem, vamos dizer. Apesar de eu ter passado um monte de perrengue stories. Mas o que eu queria, vindo dessa família, eu entendo o que é mudança, né? O que eu quero é o seguinte: quando você está num patamar, vamos dizer, nível 1, sem comparar o que é o que, mas você tem sonhos, né? Você tem certos sonhos. Os sonhos só vão até no máximo nível 3, porque você não consegue vislumbrar o que é nível 4 nível 5, por exemplo. E quando você alcança o nível 3, você percebe que existe um nível 4 nível 5, aí você começa a sonhar com o nível 6, né? Aí eu queria saber com você, da sua trajetória, que você veio de origens muito humildes, como foi esse processo de mudar de sonho? Você entende? De ter um sonho, depois amadurecer e ter um sonho maior ainda, mais nobre, mais ambicioso. Heron, quando eu comecei a cortar cabelo na zona leste de São Paulo, um bairro simples, chamado Parque São Lucas, eu, honestamente, não sabia que existia esse mundo que eu vivo hoje. Então, eu vivia ali na periferia de São Paulo, numa humildade muito grande, uma simplicidade enorme, e eu não conhecia o mercado de luxo. Eu não sabia que existia essa diferença. Foi um processo gradativo. Então, as coisas elas foram acontecendo naturalmente na minha vida. Eu fui conhecendo as coisas aos poucos. E aí você vê que o sonho é tão relativo, porque naquele momento
o meu sonho era ter uma casa própria, era ter um carro, era poder comprar as roupas que eu queria, poder viajar. Esses eram meus sonhos, né? Mas eu sou um cara muito pé no chão e eu não me deslumbro com... Eu não sou um cara de ostentar. Óbvio que eu gosto de coisas boas. Eu gosto de tomar um bom vinho, gosto de frequentar os melhores restaurantes de São Paulo, gosto de comer bem, mas assim, eu nunca fui um cara que... É igual, assim, pra mim, tipo, o Heron é tudo igual. Mas, por exemplo, eu nunca sonhei ter um helicóptero, um avião, isso, sabe? Mas, assim, para mim, o mais importante era o repertório que eu ia ter para minha vida. A história que eu ia ter para mim, não para os outros. O que aquilo vai agregar para minha vida de valores, assim. Então, eu fui abastecendo a minha vida com um repertório que refletisse bem na minha carreira, mas me agradasse na vida pessoal. Então, era sempre uma conexão. Essas pessoas que falam que separam a vida profissional da vida pessoal, eu não acredito muito bem nisso, porque para mim elas se conectam. Eu preciso colocar meu coração naquilo que eu estou fazendo, eu preciso conectar as duas coisas, porque os meus desejos, eu coloco a minha ambição no meu dia a dia, coloco o meu amor, e existe essa conexão muito forte. Então, para mim, hoje o sonho é muito relativo. Eu cheguei no... se eu morresse hoje, eu morreria 100% feliz, realizado. Porque eu consigo ajudar a minha mãe, eu consigo ajudar a minha família, eu consigo fazer tudo aquilo que eu tenho vontade de fazer e me sinto um cara realizado. Então, hoje, eu procuro fazer manutenção no meu bem-estar. Eu procuro fazer manutenção daquilo que eu conquistei. O meu maior patrimônio hoje são os meus clientes. Isso, para mim, não tem preço. A lealdade deles, né? Exatamente. Eu vejo isso também como um grande valor, né? Hoje em dia, eu venho do mercado financeiro, antes de eu fazer esse programa. Uma das razões que eu comecei a me dedicar mais para esse programa foi porque eu comecei a valorizar mais pessoas do que dinheiro. Então, ou seja, você aprender com pessoas, você ter a lealdade de pessoas, ter a confiança de pessoas, e isso não só te dá dinheiro, né? Porque isso de fato te dá dinheiro, você faz parcerias, você faz equipes, você expande tudo que você está fazendo. E acho que isso é muito importante, né? É muito importante ser dito. Porque as pessoas são um pouco obcecadas com dinheiro como se dinheiro fosse alguma coisa por si só, né? Dinheiro é sempre um meio, você tem que ver o que você quer. Porque nem você falou, nunca quis ter um helicóptero. Tipo, você quer dinheiro por quê? Pra ter um helicóptero? Tipo, você quer ter um helicóptero pra quê? Tipo, você tá precisando de dinheiro pra lugar. Hoje eu acredito numa vida rica, é aquela vida confortável, aquela vida que você tem segurança, que você, num país como o nosso, precisa ter um bom plano de saúde. Bruna, saudade, meu amor. Você precisa ter um bom plano de saúde, você precisa ter um bom dentista, você precisa ter uma boa moradia, você precisa ter segurança nesse país. Então, isso para mim é conforto no país que a gente vive. Então, poder comer aquilo que te dá vontade, momentos tão difíceis que a gente está vivendo, sabendo que tem tantas pessoas passando necessidade, eu me sinto um cara privilegiado. Então, privilegiado e realizado. Eu espero poder cada vez mais contribuir, porque hoje eu sou um cara que gera emprego e isso me deixa muito feliz, porque são muitas famílias que dependem do meu negócio e eu acho que isso é uma grande responsabilidade. E isso foi o que eu busquei. Então, esse para mim é uma parte do meu sonho, né? De você poder colaborar com uma sociedade. Porque ser empreendedor no Brasil é muito difícil, é um país muito complexo com a questão fiscal, trabalhista. Precisa ter muita coragem para empreender no Brasil. Muitos tributos, né? Sim. Como é que mudando de assunto, um assunto menos inspirador, como é que é o business, né, de salão de beleza? Tem tributação especialmente alta? Como é que é essa parte? Faz 4 anos que a gente conseguiu uma lei chamada Lei Salão Parceiro, onde permite que você tenha PJs dentro da empresa.
Então, hoje eu tenho um mix, eu tenho CLTs, eu tenho PJ, e aí como eu tenho alguns prestadores de serviços que são PJ, isso ajuda na diminuição de pagamento de imposto. Mas há pouco tempo a gente conquistou isso, né? E agora que a gente está numa situação um pouquinho melhor, mas ainda é muito caro, né? Porque eu tenho uma parte que é CLTs e essa parte acaba tendo um custo muito alto. E os impostos também. Mas, cara, é assim, a gente tem que se adequar ao que a gente tem aqui. Eu não sou um cara de ficar criticando. Eu procuro... A gente tem mais que agradecer, né? Das coisas que a gente tem de bom. Mas realmente, assim, o Brasil ainda tem muito que evoluir em termos, especialmente de governo, né? De Estado. Hoje, que nem você estava falando, a gente tem que ser rico, tem que ser relativamente bem sucedido para ter uma dignidade mínima no Brasil, né? Sim. E, pô, pessoas assim que vivem com salário mínimo, eu não consigo nem entender como é que fecha a conta. Eu falo isso como uma pessoa alienada mesmo, mas sinceramente, quando um ônibus custa 4 e pouco aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, e isso significa, sei lá, o auxílio emergencial, né? Era R$300, alguma coisa assim, R$600, e 100 passagens de ônibus é R$420. 100 vezes você vai e volta num mês, né? Se você trabalhar todos os dias, algo que você não trabalha, mas sei lá, você precisa de pelo menos você só iria e voltaria 50 vezes de ônibus. Então é mal pago o transporte, né? A conta não fecha, a conta não fecha. A gente passou recentemente na era Temer por uma reforma trabalhista que existia desde a década de 40. Era muito antiga, mas mesmo assim a gente ainda precisa de uma nova reforma trabalhista, porque parece que você gerar emprego, você está gerando um crime, parece que você como empresário é um criminoso. Então já melhorou muito com essa pequena reforma, mas precisa de mais uma reforma trabalhista para gerar conforto para ambas as partes, tanto para o empresário quanto para os funcionários. Que essas leis trabalhistas que foram para supostamente defender o funcionário, no final só beneficia o Estado e tanto o funcionário quanto o empregador fica na mão, né? Porque Exatamente. O funcionário fica interessado naquelas coisas lá, ele tem que pagar um imposto enorme que ele também paga. Às vezes ele não consegue emprego por causa dessa... Então tem muito desemprego por causa do problema do CLT. E todo mundo fica na mão, menos o Estado, né? Então, o famoso problema da demagogia política. Exatamente. As pessoas, discursos muito bonitos que as pessoas compram, né? Achando que é humanista, que vai salvar as pessoas, que vai alimentar todo mundo. Aí, tipo, sei lá, Dilma, que quebrou o Brasil, mas deu um monte de Bolsa Família, não sei o quê, e deu orçamento para educação. Mas, pô, quebrou o Brasil, então, tipo, não funcionou. Isso não presta. Então, todo mundo perdeu. Porque aí, o que acontece? A economia quebra, os empregadores quebram, aqueles que ganharam a Bolsa Família, que estavam com o emprego junto com a Bolsa Família, né, sem declarar, não sei o que, se ferram. Eu acho que essa reforma trabalhista precisa ter mais uma reforma. A gente precisa de uma reforma urgente administrativa e outra reforma tributária. Isso, para mim, é fundamental. A gente está muito atrasado. A gente precisa de reforma de tudo, basicamente. Então, o que eu costumo dizer é que a gente tem que parar de olhar para os detalhes e mudar a Constituição do Brasil. A Constituição do Brasil é ruim, foi mal feita, foi uma máfia. Concordo com você. A gente está muito atrás, super concordo. Fora todos os impostos que os brasileiros pagam, você tem que terceirizar tudo. Você quer ter uma boa educação, você tem que terceirizar a escola do seu filho. Você quer ter segurança, você tem que blindar o seu carro e encher sua casa de câmeras. Você quer uma saúde decente, você tem que ter um puta plano de saúde. Então, você paga um absurdo de imposto e tem que terceirizar tudo. Se pelo menos as pessoas mais pobres tivessem acesso à educação, à segurança, à saúde, tudo bem, os ricos pagariam os impostos, a gente continuaria terceirizando todas essas coisas, mas as pessoas mais simples teriam acesso. E não tem. Isso para mim é um absurdo.
O que muda um país é a educação. O Brasil precisa investir em educação, precisa investir em cultura, porque a cultura faz parte de uma educação. E eu vejo que a gente está ficando muito pobre nesse sentido. Com certeza. Assim, a grande promessa do governo Bolsonaro era mudar tudo isso, né? E está fracassando gravemente, né? Era ter uma mudança revolucionária, né? Essencial no governo. Isso me lembra a independência americana, né? Que a grande razão que eles começaram a lutar contra a ocupação britânica nos Estados Unidos é o que eles chamavam de taxation without representation, impostos sem representação, tributação sem representação, que é justo o que acontece no Brasil. Tipo, você paga representação nenhuma desse dinheiro que você está pagando. O problema é que a gente está tão... eu acho que o nosso Estado foi tão eficaz em alejar o povo brasileiro, tipo, em fazer o povo brasileiro ficar dependente de coisas do Estado, a cultura brasileira ficar dependente de coisas do Estado, todo mundo ficar mamando na teta do Estado, como costuma dizer, que o povo brasileiro não tem coragem de se revoltar. Porque não tem. Você paga IPVA e multa no Brasil, e São Paulo as ruas são todas esburacadas. Se você tem... Quer dizer, você fala, porra, eu estou pagando um seguro, aliás, estou pagando o imposto, o IPVA, eu pago multa, e eu tenho farol queimado, eu tenho faixa de pedestre apagada, eu tenho buraco na rua. Então, é o que você acabou de falar, o dinheiro não vai para o destino certo, e aí a gente fica a ver navios, infelizmente. Mas assim, se a gente for falar de política, aqui a gente vai ficar horas. Heron, essas conversas aqui são totalmente psicodélicas. A ideia é pegar um cabeleireiro famoso e falar que você tem uma voz sobre tributação, sobre... porque se você não fala, quem vai falar, entendeu? É verdade. Se você não fala essas coisas do seu dia a dia, a gente vai perguntar para um economista que é alienado, que tem uma agenda política, que tem, entendeu? É verdade. O programa é sobre isso, entendeu? É sobre extrair verdades ocultas, né? Aposto que você já deu muita entrevista na sua vida, mas duvido que você já falou sobre... Não. Não. Eu estou sempre falando de cabelo, de beleza. É sensacional isso, mas essa oportunidade é muito boa. O Dória mandou fechar o salão dia 7 de março. A gente fechou. O salão... Você falou que ele foi aí... Não, tipo... E aí, bacana, eu super acredito. Eu acho que desde o início precisava ter um lockdown de verdade. Eu sou a favor do lockdown. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o Estado precisa dar suporte para as empresas, entendeu? Aí, o que eu fiz? Tem que ser responsável, né? Não é só, tipo, chegar... Se essa estratégia tem que levar em consideração todos os fatores. Exatamente. Incluindo os empresários. Minha amiga que faz uma caridade super, uma mulher maravilhosa, G. Bufara, que tem o Bees of Love, faz uma caridade, está alimentando as pessoas que estão desempregadas e tudo mais. Ela falou que ficou horrorizada, sabe? Foi para o centro do Rio de Janeiro, as pessoas que eram pessoas do bem, assim, pessoas trabalhadoras, que sempre, por princípio, né, religiosos talvez, que por princípio nunca foram pro crime, e pessoas falando assim, agora tô indo pro crime, entendeu? Eu tô disposto a matar para alimentar meu filho. Isso, então não é tão simples assim, não né? É tão simples assim. Daisy, um beijo, meu amor. Prazer ter você aqui nessa live. Heron, ela tá Heron Rocks, acho que é comigo. Desculpa. Então, o que aconteceu? Eu fechei o salão no começo de março, dei férias coletiva para todo mundo até o dia 30. Depois ele mudou o decreto e estendeu até o dia 11 de abril. Então, assim, eu te pergunto, eu dei as férias, não tinha programado férias naquele momento, banquei as férias, vou colocar todos esses funcionários, que não são poucos, em banco de horas até o dia 11, e se ele estender do dia 11 para depois, eu pergunto, o que eu faço? Então, se o Estado não tomar uma providência, vai rolar uma demissão em massa, e eu não quero mandar as pessoas que eu amo embora. Programação, né? O mínimo que se espera é programação. Infelizmente, isso é uma coisa que é uma crítica grave para mim do STF. O STF deu esse poder para os governadores de fazer o que quiserem, sem pagar conta. Exatamente.
Quando você faz isso, é que nem você falar para uma criança, está aqui uma loja de brinquedo e de chocolate e se alimenta durante uma semana. Tipo assim, a criança não vai entender o mal que está causando para o corpo dela, né? Exatamente. Fazer essas coisas. E o governador, ele está lá pouco se fudendo, porque ele está 4 anos no poder, ele só está querendo se eleger. Então ele vai reeleger, que é coisas humanistas, né? Vamos fazer lockdown, que se vê na economia. Emocionalmente impressiona, né? O Dória chorando na televisão, essas coisas impressionam, tudo demagogia humanista, né? Entre aspas. E no final das contas, o que acontece? O empresário, o behind the scenes, né? O que está acontecendo nos bastidores é essa parada mais complexa que é difícil falar numa sentença, né? Sim. É difícil você ganhar com isso. Falar, pô, eu tô ajudando as pessoas. Então, assim, você vai pagando o salário da galera sem estando com o seu negócio fechado e você não tem apoio nenhum. Pelo contrário, a minha casa fica num bairro nobre aqui de São Paulo que o IPVA é altíssimo. E nem o IPVA os caras isentaram. Então, o ano passado eu fiquei 4 meses fechado na quarentena e eles mandaram o IPVA normalmente. Assim, você fala, poxa, nem o IPVA os caras isentaram durante esses meses que eu fiquei fechado. Quando eu começo a falar assim contra o lockdown, né? Eu falo nesse sentido. As pessoas acham que eu sou contra o lockdown porque eu sou negacionista, que eu acho que as pessoas estão morrendo. Eu nunca falei isso. A questão é que o lockdown não é tão simples assim. E quando você vê assim, na frente da aqui na frente da praia, graças a Deus, e vê as pessoas rebocando carros porque estão na rua. Que carro parado na rua, o que tem a ver com lockdown? Isso é só para ganhar dinheiro de multa. Isso é tirania da mais grave possível, sabe? É o Estado tentando roubar dinheiro do povo. Então, como é que as pessoas podem aplaudir isso? Tipo, entrar numa... E as pessoas no Instagram, o lockdown vai salvar vidas, e mostrar a galera rebocando os carros, tem que rebocar mesmo. Não, uma coisa é a Inglaterra dar lockdown e dar subsídio para os empresários. Os Estados Unidos dar lockdown e dar subsídio. Mas, assim, aqui no nosso país, você não tem esse apoio, você não tem esse suporte. Então, as pessoas estão perdendo seus empregos, os empresários estão quebrando e o governo não está fazendo absolutamente nada. Eu também não sou... Está pegando multa, tá tentando roubar mais. Exatamente. É o que eu estou falando. Eu estou com o meu negócio fechado, eu estou pagando um IPTU altíssimo e os caras não estão nem aí. Não estão nem aí. Então, assim, é uma falta de respeito com o empresário no Brasil. Porque o governo não vê o empresário como um parceiro que está gerando emprego, que está pagando seus impostos. Então, eu acho que eu chamo o brasileiro tudo de corno manso. Porque, assim, eles fazem, a gente fica quietinho, entendeu? Os caras estão lá... fazendo um monte de coisa com a gente tá assim, beleza, né? Vamos fecha, abre, fecha, faz isso, faz aquilo outro. Então, outro meme. Então eu acho que eu sou a favor do lockdown, mas desde que ele seja organizado e que todas as pessoas tenham suporte, que as pessoas simples recebam cestas básicas em casa, que os empresários tenham suporte para poder afastar seus funcionários. Porque, cara, você manda fechar uma empresa e tudo... Aí eu faço o quê com meus empregados? Ninguém falou para mim assim, Heron, olha, você vai afastar e tudo bem de você afastar. Se o cara depois entrar com processo trabalhista contra você, a gente vai estar dando esse suporte para você. Nem isso os caras fizeram. Então, eu me sinto desrespeitado, porque eu sou um cara que eu pago meus impostos, como muitos e muitos e muitos empresários. Cara, Heron, eu acho que a gente está na hora, a gente como brasileiro, assim, sinceramente, estou falando isso do fundo do coração, porque eu passei boa parte da minha vida lutando contra ser brasileiro. Fui educado em escola americana, escola britânica, cresci fora do país também, e eu sempre fingi que eu não era brasileiro. Aí, como um grande homem uma vez me disse, você entende que você é brasileiro quando você mora muito tempo fora e você entende que você não é uma outra coisa. Você vai para a Inglaterra, eu passei 4 anos na Inglaterra, eu entendi que eu não sou inglês. Não sou inglês. Não, sistema incompatível. Alguma coisa, eu sou brasileiro. E isso me trouxe um orgulho de ser brasileiro que vem de uma coisa muito misteriosa. Assim. Você tem
porque racionalmente você não vê muita coisa por qual se orgulhar, né, dentro do Brasil. Só que existe alguma coisa essencial ser brasileiro, e eu acho que a gente tem que começar a se despertar, acordar desse sono profundo do corno manso, que nem você falou, de ser usado, né, pelo Estado, e parar de olhar para o Estado para as nossas respostas, entendeu? Sim. Tipo, falar, porra, cara, se a galera não está respondendo, vamos criar coisas alternativas, vamos se unir, entendeu? Vamos criar clubes, grupos para um apoiar o outro, e foda-se o Estado, ignorar o Estado e fazer a sociedade civil funcionar, entendeu? Porque se a gente depende... Sociedade forte. Se a gente depender de uma reforma política, que provavelmente seria feita por eles mesmos, não daria muito certo. Porque... Não tem reforma que vai ser. Ou vai ter uma revolução local, sistema por completo, mas eu acredito que até para ter essa revolução, a sociedade brasileira precisa se unir. Entendeu? Precisa parar de olhar para o Estado e falar, não, beleza, o Estado fracassou e a gente vai voltar para a sala de guerra, né? Para a sala de planejamento e rebobinar a fita. Mas é muito triste que nos últimos anos, infelizmente, uma coisa que não tinha no Brasil era essa divisão, né? De esquerda, de direita, e o Brasil está muito dividido atualmente. Então isso que você falou é muito pertinente. Mas como unir tendo essa divisão? Porque... É isso que eu estou falando. Essa divisão está vindo do Estado também. Sim. Essa divisão é uma divisão que só serve o Estado. Sim. Exatamente, só vai trazer... Os caras se matam aqui e os caras, entendeu? Ganhando dinheiro, sendo corruptos, ou fazendo mal para o Estado. Na mesa de jantar a gente fica se dividindo e quem ganha com essa divisão é o Estado, entendeu? Não é nem o Bolsonaro, nem o Lula, nenhum dos dois ganha. É o Estado como poder, assim, o Estado fica mais forte, as famílias ficam mais fracas, o indivíduo, o empresário fica mais fraco, e quem ganha é demagogia, porque fica mais fácil de vender ideia. Tipo, você fala, você é de direita ou de esquerda? Se você for de direita, tem que acreditar tal coisa. Aí a galera compra e fica brigando por e ficam se matando na internet, um xingando o outro chamando um de gado, o outro chamando isso daquilo. Então, assim, eu acho que a gente tem que ser brasileiro. A gente não tem que pensar, eu sou de esquerda, eu sou de direita. Eu sou brasileiro e eu preciso acreditar que esse país tem jeito, esse país é maravilhoso, esse país é incrível. A gente tem um sério problema que, para mim, é um sistema político. Infelizmente, eu não acho o brasileiro tão politizado como deveria ser. Se ele fosse, ele ia entender realmente isso tudo que a gente está falando aqui. Porque você não pode ficar cego e só o que um fala é certo. Você tem que abrir sua cabeça. Mas tudo isso, Heron, na minha opinião, envolve educação. E a educação você precisa construir a longo prazo, né? E o Estado precisa investir muito nisso. Mas assim, eu dando minha opinião sobre isso, é porque essas coisas, eu sou quase ativista nisso, então me perdoa. Imagina. Tipo assim, eu sou muito anti-Estado, entendeu? E o Estado da educação, o que acontece é aquela coisa do Paulo Freire, que o Paulo Freire fez o MEC que a gente conhece hoje, e é todo empenhado para poder sustentar a ideologia política que ele acreditava. Isso é muito problemático, porque as escolas educam um pouco. Claro que é melhor você ter alguma alfabetização do que ser totalmente ignorante. Só que o problema é que quando você entra numa coisa do MEC, de currículo do MEC, as escolas do Estado acabam sendo matadouros, entendeu? Acabam sendo açougues, onde as pessoas estão entrando e estão perpetuando essa ideologia corno manso, entendeu? Perpetuando essa mentalidade. E isso é super problemático. Então, eu digo que a gente tem que se emancipar do Estado. A gente tem que, tipo assim, eu tava falando com a moça maravilhosa, moça não, pô, absurdo, mulher maravilhosa, incrível, que trabalha aqui em casa, a dona Thalita, que eu amo de coração, e ela falando que na comunidade dela, na favela, ela tem educação melhor do que a gente tem na Zona Sul do Rio. E por quê? Por que isso?
Porque o que é educação de fato? Educação é você preparar a pessoa para a vida, né? Não você ser doutrinado e memorizar coisas para passar no vestibular, né? Porque isso é só você entrando no sistema e perpetuando o sistema. Então, ela tem uma melhor educação que é gratuita e é melhor da educação nacional no seguinte sentido. Porque lá eles não têm currículo do MEC, porque eles são não registrados. Por causa disso, eles podem botar os valores deles e você pode acreditar o que você quiser, mas a grande maioria das pessoas em favela são pessoas do bem, não são criminosos. Eu acredito muito nisso. Então, são pessoas que são, às vezes, submetidas a regimes de criminosos e tudo mais, mas são pessoas que vivem em comunidade, têm valores familiares, são educados. Você veio de um background humilde, mas tenho certeza absoluta que você foi educado com valores, com princípios, foi educado para o mundo. E muita gente que é playboy da Zona Sul não tem esses valores, essas coisas todas. Então é isso que eu estou falando. É uma sociedade que não tem subsídio do governo, a favela, não tem ajuda nenhuma, e no final os filhos eles têm oportunidades muito menores. Então, eles não estão sendo bem atendidos, é porque, porra, eles cresceram no pior das circunstâncias econômicas possíveis, né? Mas em termos de preparar para a vida, eu tenho certeza absoluta que um cara que cresceu na favela é muito melhor do que eu. Acho que a sua internet travou agora. Eu acho que ambas as internets travaram. A minha tá boa aqui. Melhorou? Não voltou. Mas de qualquer jeito, a gente ultrapassou nosso tempo, mas que o papo estava bom. Deixa eu só mandar um beijo pro Cris. Cris é diretor do programa do Faustão, um amigão. Um beijo grande para você. E, nossa, já passou o nosso tempo? Já passou, né? Parece que nem começou ainda. Que legal. Que pena, aliás. Que pena. Eu te prometo que a gente faz outra live juntos. Até porque eu gostei dessa coisa de Heron com Heron, assim, deu super certo. Eu adorei que muita gente entrou, fiquei feliz com a galera participando. Desculpa não responder todo mundo aqui, porque a gente ficou no nosso papo. Mas, galera, obrigado pela companhia de vocês aí, por estar prestigiando a nossa live. Heron, foi um prazer gigantesco te conhecer um pouco melhor. Você é um cara aí que tem muito repertório, muito conteúdo. E eu adorei participar, adorei o convite. Pode me chamar quando você quiser, vai ser um prazer. Pô, Heron, você me emocionou muito com a pessoa que você é, com a surpresa, né, de te conhecer, essa coisa, né, de conciliar várias coisas que são improváveis. Não é à toa que a gente se chama Heron, né? E é isso, cara. Tipo, pô, muito prazer enorme de te conhecer, de saber que você existe. E tamo junto aí, qualquer coisa que você precisar, me liga aí, você tem meu número. Obrigado. Vamos conversando, eu vou te visitar, vem me visitar aqui no Rio também. Tá bom. E, cara, obrigadão por aceitar o convite, por esse conteúdo maravilhoso que você forneceu. Legal. Desde integridade pessoal, da moda até a tributação e política do Brasil. Que legal. Especialmente em termos da sua coragem, da sua integridade pessoal, da sua simplicidade, né? Que você podia ser um cara que esnoba outras pessoas. Você tem tudo para isso, né? Você veio de background humilde, você alcançou, então, porra, você, em termos de onde você saiu para onde você tá, você ganhou mais ainda do que os seguidores que você tem mais do que eu.